Elias é uma das figuras mais misteriosas de toda a Bíblia, porque, diferente da maioria dos personagens, ele não morre. O texto afirma que foi levado aos céus em um redemoinho, acompanhado por cavalos e uma carruagem de fogo. E isso, por si só, já cria um ponto fora da curva dentro da narrativa bíblica. Segundo o livro 2 de Reis, Elias é arrebatado diante de Eliseu e desaparece. Essa descrição sempre gerou debates, porque fala de fogo, vento, subida aos céus e separação física entre os dois homens. O texto usa a linguagem disponível na época, então carruagem de fogo era a forma possível de descrever algo extraordinário. Dentro do repertório cultural daquele período, por exemplo, uma nave espacial. Na tradição bíblica, o fogo simboliza manifestação divina, presença de Deus, poder, julgamento e glória. Portanto, dentro da leitura teológica clássica, não se trata de tecnologia, mas de teofânia, uma manifestação sobrenatural. Porém, é inegável que leitores modernos levantam a hipótese de que o autor descreveu algo que não sabia explicar e, por isso, utilizou imagens conhecidas. O fato central continua sendo que Elias não experimenta a morte comum. E isso abre espaço para a pergunta que atravessa séculos. Se ele não morreu, para onde foi? E ele voltaria? No judaísmo, a base para a expectativa do retorno está no profeta Malaquias, quando afirma que Elias voltaria antes do grande dia do Senhor. A tradição judaica entende isso. Literalmente, Elias retornará fisicamente para preparar a era messiânica. Por isso, até hoje no Seder de Pessach, há o cálice de Elias, simbolizando a esperança de sua chegada. Dentro do judaísmo, João Batista não é Elias, e não existe a ideia de que a profecia já tenha sido cumprida. Elias ainda está por vir, e seu retorno será identificável, claro, e ligado diretamente à manifestação do Messias. A tradição rabínica também desenvolveu a figura de Elias como visitante celestial, que aparece a sábios e justos, mas isso não é reencarnação, é manifestação espiritual eventual. Na Cabalá surge o conceito de julgo, a transmigração das almas, mas mesmo nesse contexto, não há consenso afirmando que Elias teria encarnado como João Batista. No cristianismo, a questão se intensifica porque Jesus declara que João Batista é Elias que havia de vir. E depois afirma que Elias já veio, mas não o reconheceram. Os discípulos entendem que ele falava de João Batista. Entretanto, quando perguntado diretamente, João responde que não é Elias. Isso cria uma tensão interpretativa. A posição tradicional católica, ortodoxa e protestante afirma que João não é Elias em identidade pessoal, mas veio no espírito e poder de Elias. Ou seja, cumpriu a mesma função profética, confrontou governantes corruptos, chamou o povo ao arrependimento, viveu no deserto e preparou o caminho para o Messias. Nessa leitura, não há reencarnação, mas tipologia, cumprimento simbólico e funcional da profecia. Jesus estaria dizendo que aquilo que esperavam de Elias se realizou na missão de João, mas não de forma literal. Já no gnosticismo, especialmente no texto Pistis Sophia, a explicação é diferente. Ali, Jesus ensina que o espírito de Elias foi colocado em João Batista. Isso implica a continuidade literal da alma, dentro de uma cosmologia onde espíritos descem, retornam e passam por ciclos de purificação. Em alguns ambientes gnósticos, a reencarnação é parte do sistema espiritual e, portanto, a identificação entre Elias e João é ontológica, não apenas simbólica. O Evangelho de Tomé não declara explicitamente que Elias é João, mas apresenta conceitos compatíveis com preexistência e retorno da alma, o que abre espaço para essa leitura. Dentro dessas correntes, a frase de Jesus não é metáfora, é revelação de um processo espiritual real. No Espiritismo codificado por Allan Kardec, a posição é direta. João Batista é a reencarnação de Elias. A doutrina entende a reencarnação como lei universal de progresso moral e espiritual. Portanto, a fala de Jesus seria literal. Elias voltou em novo corpo para continuar sua missão. Dentro desse sistema, não existe conflito, porque a identidade espiritual permanece, enquanto o corpo muda. A profecia de Malaquias teria sido cumprida historicamente na figura de João. No islamismo, a situação é distinta. Elias
conhecido como Elias, é profeta. João, conhecido como Yahya, também é profeta. Mas são pessoas diferentes. O islamismo não aceita a reencarnação. Cada alma vive uma única vida terrena, seguida de julgamento. Portanto, não há identificação entre eles. Segundo a tradição associada a Maomé, cada profeta tem sua missão específica, e não há transmigração entre identidades proféticas. Agora surge a hipótese especulativa. Se Elias não morreu e também não reencarnou, então para onde foi? Algumas possibilidades teológicas afirmam que foi levado a uma dimensão celestial, preservado para retornar no fim dos tempos. Outros associam seu caso ao de Enoque, que também teria sido transladado sem experimentar morte física. Outra linha entende que o texto é simbólico e representa glorificação profética. Mas se considerarmos a leitura alternativa de que a carruagem de fogo poderia ser descrição de um fenômeno físico desconhecido, então Elias poderia ter sido removido do cenário histórico de forma extraordinária e nunca mais retornado, pelo menos não de maneira pública. Nesse caso, a frase de Jesus poderia significar que a expectativa popular estava equivocada. Não se tratava do retorno literal do mesmo indivíduo, mas da repetição do papel profético na história. Quando Jesus diz que Elias já veio e não o reconheceram, ele pode estar confrontando a cegueira espiritual da audiência. Pode estar afirmando cumprimento tipológico, ou pode estar sugerindo uma realidade mais profunda, que não foi compreendida naquele momento. O texto não fornece explicação filosófica detalhada, apenas registra a afirmação, deixando espaço para múltiplas leituras ao longo da história. Portanto, temos 4 grandes possibilidades. Elias ainda voltará literalmente, como espera o judaísmo. Elias voltou simbolicamente na missão de João, como ensina o cristianismo histórico. Elias reencarnou como João, segundo o gnosticismo e espiritismo. Ou Elias foi removido da história de maneira extraordinária. E a linguagem antiga descreveu esse evento com imagens de fogo e carruagem. Cada tradição interpreta os mesmos textos de maneira diferente, porque parte de pressupostos teológicos distintos. Independente do que aconteceu com Elias, de qual sua visão religiosa, o importante é o debate e a reflexão. Porque o importante aqui no canal é levantar todas as possibilidades, e nunca tomar como certezas assuntos que ainda são misteriosos. Se gostou deste vídeo, considere se inscrever no canal e curtir ele para fortalecer. No fim, a questão não é apenas histórica, mas hermenêutica, depende do sistema de crença adotado e da forma como se entende revelação, profecia, alma e identidade espiritual.